Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo, Patrícia, mas o que não está certo realmente é a inflação, né? Que foi tema, inclusive, de protestos ontem nos atos contra Jair Bolsonaro. Também tem sido aí destaque no noticiário econômico. A inflação ela acelerou para 1,62% em março, após ficar em 1,01% em fevereiro, maior resultado do mês de março desde 1994, antes da implantação do Plano Real. Na semana passada, Patrícia, a gente conversava inclusive a respeito da alta da cesta básica em todas as capitais pesquisadas pelo DIEESE. Agora, infelizmente, a gente vê que não é só a cesta básica que está subindo, né? A inflação tem sido geral e atingindo também outros custos, né, que acabam onerando a vida do trabalhador, Patrícia. Pois é, Glauco, eu acho que esse resultado do IPCA e do INPC, eles mostram que a gente segue com o aumento de preços e o grande núcleo de pressão da inflação continuam sendo os alimentos. Eu acho que para o governo agora a conversa é mais favorável, porque é o que a gente só escuta que o mundo tem inflação, logo nós também temos. Só que a gente já está aqui mostrando isso já desde 2020, quer dizer, desde o início da pandemia, que o Brasil vem com inflação de alimentos, onerando principalmente a classe trabalhadora, as famílias de baixa renda. Então, assim, a inflação de agora dos alimentos que a gente observa vai na conta do conflito com a Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, né, que encarecem tanto os combustíveis quanto o trigo e alguns óleos, como óleo de girassol, enfim, que acabam fazendo com que o mundo olhe para o óleo de soja brasileiro. Porém, isso já vem numa toada já desde 2020, onerando de forma prejudicial as famílias de baixa renda, porque em maio a gente já observou o aumento do arroz, o aumento, e a carne vem pressionando já há algum tempo, então isso não é uma novidade. E a gente não pode deixar que isso agora entre na conta do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. A gente precisa fazer alguma coisa. É necessário que o governo tenha algum tipo de ação, porque essa inflação ela já vem saindo da meta, vai colocando em risco todo o esforço de estabilização do Plano Real, e ainda mais, o remédio que o governo dá é um remédio extremamente amargo para o nível de atividade econômica. Então, aumenta os juros e a economia não cresce, não gera emprego, e o salário só vai perdendo poder de compra. E esse remédio amargo, que é o aumento de juros, ele simplesmente não funciona, né, Patrícia? Porque não existe qualquer tipo de impacto, pelo menos visível, em termos de inflação. E quando a gente percebe aqui, né, alguns itens dessa composição inflacionária, vê que os produtos e serviços de transporte aumentaram, em média, 3,02% nesse mês de março. Então é quase o dobro da inflação geral, né? Existe aí um impacto muito grande do aumento dos combustíveis para os consumidores, 6,7%, e a gasolina subiu 6,95%. Aí entra aquele outro componente, Patrícia, sem alterar a política de paridade internacional implantada na Petrobras desde o governo Temer e mantida e defendida pelo governo Bolsonaro, essa inflação tende a continuar? Os juros nesse momento, ele serve para agradar os banqueiros, né, o sistema financeiro, e serve também para tentar atrair um pouco de moeda estrangeira para cá, no intuito de baixar a taxa de câmbio. Então, a gente sabe que o real, para você comprar $1, você gasta quase R$ 4, R$ 5, né? Aí, você atraindo mais dólar para cá, a tendência é que essa taxa de câmbio, que você precise de menos reais para comprar dólar, mas falando de uma forma mais simplificada. Então, a ideia é baixar de 5 para 4,
para ver se melhora um pouco, se diminui um pouco o nível de exportação. Mas os números que a gente tem, eles falam por si. A gente vê o aumento do feijão, que esse aumento do feijão carioca ele foi o mesmo, foi muito semelhante ao observado na cesta básica. Ele subiu em torno de 6% no INPC. E o que acontece? Por que ele subiu? O Brasil está virando uma grande plantação de soja. O produtor do feijão, ele olha para o mercado interno extremamente deprimido e sem demanda, e o que ele vai fazer? Eu vou plantar feijão e ninguém vai comprar, ou eu vou plantar soja? Então, a gente vem observando sistematicamente uma redução da área plantada do feijão internamente, dando espaço para a soja. Então, nós exportamos soja, exportamos o nosso óleo de soja para a produção de biocombustível, e aqui dentro o feijão aumenta e o óleo de soja também, porque vai tudo lá para fora. Então, esse é um exemplo da falta de coordenação e da importância de um Estado que tem uma central de abastecimento que vai olhar para essa questão e garantir que tenha feijão. Afinal de contas, o feijão carioca ele está presente no prato de grande parte das famílias brasileiras. E a questão dos combustíveis, a gente quando olha o aumento do diesel, a gente vê que ele foi inclusive muito maior do que a gasolina, ele passou de 10% no mês. Então, o aumento do diesel num Brasil que usa a estrada, né, para a distribuição dos seus alimentos, e que o diesel então faz parte do custo de distribuição, o alimento ele chega mais caro na prateleira, na mesa dos brasileiros, até por conta desse aumento da Petrobras, do aumento do diesel, que é fruto dessa política da Petrobras. Então, realmente, a gente precisa ter um outro tipo de ação para combater essa inflação. O aumento de juros não serve, ele não é eficaz. Precisa ações políticas e econômicas no sentido de conter essa alta. Usa a Petrobras como uma estatal que defende o povo brasileiro. E para isso ela dá subsídio para o gás de botijão, ela dá subsídio para o combustível, ela garante ela garante que não haja altas constantes como a gente vem observando. Isso era muito importante, assim como era importante a presença da Conab e de políticas de agricultura familiar que estimulassem o plantio de culturas importantes para o consumo da população brasileira. E não que tivesse tido esses aumentos como a gente vem observando. E aí a gente já vê, né, Glauco, que o salário mínimo ele já não compra mais. A gente já tem um aumento no ano já de 3% dos alimentos. Então, vai ficando cada vez mais difícil para o trabalhador que ganha ali em torno do salário mínimo para ele poder sobreviver. Agora, Patrícia, se nada for feito de forma até urgente, né? Por exemplo, a modificação da política de preços da Petrobras e o próprio resgate do sistema de estoques reguladores que conseguiam, de alguma forma, controlar a alta dos preços dos alimentos, você vê risco da gente voltar a ter, porque muita gente não viveu ali, né, os anos 80, os anos 70, em que você tinha ali uma inflação muito elevada e um movimento inercial. Chegava a certo ponto que a inflação ela se retroalimentava, né? Ela não tinha sequer uma causa definida, era um movimento que ia sozinho. Você acha que o Brasil, se conviver muito tempo com essa taxa de inflação, ele corre o risco de novo de ter esse movimento inercial e aí vai ser muito mais difícil conter o movimento de alta de preços, Patrícia? Olha, é meio que natural, porque você começa a ver o reajuste, né? Então, o índice que reajusta os aluguéis aumenta. Você começa a ter um espraiamento dessa alta e isso já começa a ficar incorporado na cabeça do brasileiro. A grande perversidade do momento é que o Brasil não cresce e aí a renda não cresce. Então, de um lado, a inflação ela só não está maior porque não tem consumo, porque as pessoas não estão conseguindo comprar. Tamanho é a alta de produtos básicos, esses produtos que são essenciais na mesa de todos, na vida de todos os brasileiros, que é energia elétrica, que é o gás de botijão, que é a comida básica, como arroz, feijão, carne, leite, pão. Então,
Se por um lado você corre o risco disso se espraiar nos contratos via reajustes anuais, por outro lado você tem um consumo extremamente deprimido que segura essa inflação. Então, a conta do governo, e isso é muito assustador se ele estiver fazendo essa conta, é que como você não tem o consumo aquecido, a inflação ela não cresce mais. E isso é muito difícil, porque você segurar uma inflação, um aumento de inflação às custas da fome do brasileiro é de uma perversidade inominável. Então, se coloca um desafio. Vai deixar que isso se espraie? Não é melhor atacar o problema na sua fonte, mesmo que isso signifique ir contra a ideologia do governo, que é de não interferência no mercado? Ataca o problema, mexe na Petrobras, mexe na política da Petrobras, faz com que a Petrobras absorva parte desses aumentos, estimula a agricultura familiar, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que foi tão importante lá nos anos 2000, que conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome. Quer dizer, rapidamente, numa mudança de orientação de governo, o Brasil volta para o mapa da fome e volta de uma maneira intensa. Porque é isso, já são 2 anos de pandemia, de ausência de renda e com inflação de alimentos. Está ficando inviável para a população brasileira. Patrícia, eu queria agradecer aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Cláudio. Bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a supervisora de pesquisas do Diese, Patrícia Costa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.